Boa noite, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É uma alegria, um prazer estar aqui com os irmãos. É uma satisfação muito grande poder rever alguns dos irmãos. E sempre é bom esse reencontro. Que Deus possa continuar nos dando esses momentos, essas oportunidades. Eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor dos irmãos, pastor Hernandes, meu amigo, e homem de Deus que sempre conversamos sobre as ovelhas, né? E ele fala da bênção que é as ovelhas que ele pastoreia. E eu louvo a Deus também pela vida do pastor Hernandes, da sua família e também, obrigado irmão, também pela vida da igreja. Eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eu quero ler apenas o versículo de número 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esse é um texto conhecidíssimo nosso, mas que sempre tem lições, sempre tem algo a nos ensinar. Romanos capítulo 8, versículo 28, leio na versão NVT. Diz assim a palavra do Senhor: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema, espere o tempo de Deus, mas faça a sua parte. Paulo escreveu aos Romanos com a intenção ou o objetivo de levar aos irmãos uma reflexão acerca das boas novas, acerca do Evangelho. O objetivo principal dele era fortalecer os irmãos naquilo que Deus fez e naquilo que ele podia fazer sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos em Roma. Ele queria levar aos irmãos a convicção de que Deus é soberano, de que Deus está sob o controle de todas as coisas, de que Jesus Cristo é suficiente, ou era suficiente para eles naquela época. Nós sabemos que toda essa carta é uma carta de instrução, uma carta em que Paulo usa para abençoar os irmãos que estavam em Roma. E no versículo de número 1 desse capítulo, tem uma palavra interessante, uma palavra muito interessante para nós. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E essa, queridos, é uma expressão ou uma afirmação que muitas vezes não paramos para refletir o quanto ela é profunda. E não são poucas as vezes que somos tomados por dúvidas quanto ao cuidado de Deus, quanto à ação de Deus, quanto àquilo que Ele faz e que Ele pode fazer na nossa vida. Diante de situações adversas, nós temos dificuldade de nos lembrar desse texto e crer nele. Sabemos que ele está dizendo que nenhuma condenação há, do ponto de vista da eternidade. Mas sabemos também, no contexto dessa carta, que Deus está no controle de todas as coisas e que é soberano. E o versículo de número 28, de forma muito clara, expressa isso. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo os seus propósitos. No versículo 9, Paulo diz que os filhos de Deus não são conduzidos ou controlados pela natureza humana. Ele diz isso por quê? Porque havia ali uma dificuldade de compreensão acerca da salvação, acerca do andar com Deus. Ele diz que são controlados pelo Espírito de Deus, que habita neles, que habita nos crentes. Ele ainda diz que se alguém tem o Espírito de Cristo, esse é filho de Deus. Portanto, são afirmações que Paulo levou àquela igreja, a fim de que eles pudessem se firmar cada vez mais no Evangelho. E ele diz ainda que aqueles que pertencem a Deus são filhos de Deus e são guiados pelo seu Espírito.
no versículo 14. E a pergunta que talvez aqueles irmãos se fizeram e talvez muitos de nós precisam fazer hoje é: por quem eu sou guiado? Ou quem me guia? Se eu sou filho de Deus, naturalmente eu devo ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Mas parece haver uma dúvida no coração de muita gente que é da igreja, que talvez é até filho mesmo, mas tem essa dúvida de que é guiado pelo Espírito de Deus. E essa dúvida é colocada por Satanás. Tem um livro muito interessante, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e naquele livro o autor diz que são muitos os crentes que têm essa dúvida. Em alguns momentos eles perdem essa sensibilidade de entender e crer que Deus está no controle. E tem uma dúvida de entender que eles são salvos e, portanto, não há condenação. Ao passo que tem muitos também que estão se auto-enganando, afirmando contundentemente, mentalmente, que são crentes, só que, no entanto, o coração deles não é convertido. Então é uma falsa conversão. Mas o verso de número 28 diz claramente que Deus, ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, significa submeter-se a esse Espírito. Significa submeter-se à liderança do Espírito de Deus. E uma vez nos submetendo à liderança do Espírito, nós sabemos que vamos compreender, vamos entender qual é o propósito desse versículo para as nossas vidas. Nós vamos entender que ele de fato faz sentido para nós. Porque muitas vezes, irmãos, a gente lê a palavra e a gente encontra textos preciosos na Bíblia, mas a gente não pensa no que ele pode mudar a nossa história, o que ele pode significar para nós. E nós temos dificuldade em crer na palavra do Senhor. Eu digo isso porque muitas vezes nós, nesse tempo de pandemia, por exemplo, o quanto de pessoas que estão amedrontadas, assustadas, com medo. E eu não estou dizendo que a gente não deva ter medo e cuidado, precisamos. Mas esse medo não pode sobressair aquilo que tem na palavra de Deus que nos garante que Deus está no controle. Esse medo não pode ultrapassar aquilo que a Bíblia diz, que Deus está sob o controle de tudo. E muitas vezes a gente não acredita nisso, ou pelo menos não tem essa convicção. Submeter-se à liderança do Espírito de Deus significa se engajar. Significa se engajar de uma maneira participativa, de uma maneira firme, a cooperar com Deus. Porque aqui diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Poderíamos dizer que nós somos cooperadores de Deus. Paulo disse isso. Nós somos cooperadores de Deus. A pergunta é, nós estamos cooperando com Deus para que tudo concorra para o bem nosso, ou para o nosso bem? Nós estamos cooperando com Deus sob a liderança do Espírito Santo para fazer com que isso de fato seja real na nossa vida? Irmãos, por um lado, a gente pode até pensar, isso faz sentido, eu sou cooperador de Deus, mas se Deus é soberano, por que eu tenho que cooperar? Porque esse é um chamado dele para nós. Ele não nos chamou para ficarmos apenas observando, ele nos chamou para fazer alguma coisa. E se nós queremos que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, não devemos ter dúvida quanto a isso, ele faz. Agora, nós estamos fazendo a nossa parte. E qual é a nossa parte no reino de Deus? Qual é a nossa parte na história? Qual é a nossa parte enquanto crentes em Cristo Jesus? Eu penso, e até de uma certa forma nós encontramos nesse texto, nessa epístola, de que é nós nos submetendo ao Espírito de Deus, fazendo tudo aquilo que Ele nos mandar. E essa é uma dificuldade nossa, nos submeter à liderança do Espírito, e muitas vezes queremos fazer conforme a nossa vontade. E aí a coisa dá errado e nós não compreendemos porque deu errado, porque a nossa vontade nem sempre está de acordo com a vontade de Deus, e nem sempre mesmo. Mas quando nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, aquilo que parece muito escuro, muito complicado, Deus vai fazer com que a gente compreenda que é para o nosso bem. Deus vai fazer com que a gente compreenda que isso é para o nosso bem. Quando não estamos de acordo com a liderança, ou andando sob a liderança do Espírito, não vamos compreender esse propósito de Deus.
Por isso Paulo é enfático em dizer, ele diz assim no versículo 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão confusos, nós estamos tão atribulados que não sabemos falar com Deus, não sabemos orar, mas aqui nós temos uma garantia de que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, Ele ora por nós, com palavras que não sabemos compreender, não compreendemos, com gemidos inexprimíveis. Mas para que a gente possa de fato estar dentro desse contexto, precisamos nos submeter à liderança do Espírito, para que Ele possa de fato fazer com que todas as coisas concorram para o bem nosso. Ele quer que nós nos juntemos em prol do seu propósito. Não é nós trazermos o propósito de Deus para o nosso propósito, mas o nosso propósito deve estar de acordo com o propósito de Deus. Ou a nossa vida precisa estar dentro do contexto do propósito de Deus. São muitos os crentes que não compreendem que precisam se adequar à palavra, que precisam se adequar àquilo que diz a Bíblia. Por não concordarem com alguma coisa, acham que podem andar segundo os seus propósitos, segundo as suas convicções. E aí dá errado lá na frente, aí Deus não vai cooperar com que isso seja para o bem dele, porque ele está fora do propósito. Agora, como cooperadores de Deus, nós precisamos, de fato, nos submeter à liderança do Espírito Santo de Deus. Mas tem algo interessante aqui, queridos, para que a gente possa, de fato, entender o que Paulo está dizendo. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Existe o tempo de Deus, e essa é uma das dificuldades nossas. Esperar o tempo de Deus. Talvez seja essa uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos, porque nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para agora. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Mas se estivermos sob a liderança do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter paciência para esperar o tempo de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 25. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência. Com paciência. Esperar o tempo de Deus com paciência. Não é esperar murmurando, não é esperar reclamando, mas é esperar com paciência no Senhor. Se estivermos como cooperadores de Deus, andando sob a liderança do seu Espírito, como filhos amados de Deus, nós vamos esperar com paciência no Senhor. E esse é um dilema que nós enfrentamos, paciência. Uma dificuldade que nós enfrentamos, mas como cooperadores de Deus, fazendo a nossa parte, precisamos esperar com paciência. E Deus está no controle e vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Pode ser a coisa mais complicada do mundo, que não sabemos talvez na hora compreender. Tem coisas que Deus faz, ou permite fazer, para nos fazer perceber que estamos no caminho errado. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para nos fazermos enxergar os seus propósitos para a nossa vida. Tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para que a gente possa, de fato, voltar aos caminhos que Ele tem para nós. Eu e você, muitas vezes, temos essa falta de sensibilidade. E às vezes a coisa está tão complicada e a primeira ação que vem ao nosso coração, por que, Senhor? Vem assim uma sensação de raiva, até uma sensação de desespero. Mas pouco paramos para pensar que Deus está no controle. E com confiança devemos esperar no Senhor, com paciência. Buscar no Senhor a direção para a nossa vida. Para quem sabe, no momento mais curto possível, possamos passar por aquela crise, por aquela adversidade, por aquela dificuldade. É bem verdade que tem algumas coisas difíceis de compreender. E eu sei que cada um de nós tem essa experiência. Mas que lá na frente a gente compreende o porquê daquilo. É ou não é? Lá na frente nós percebemos o porquê Deus permitiu aquilo. Para o nosso bem. Então, quando estamos de acordo com a liderança ou sob a liderança do Espírito de Deus, isso não vai ser tão complicado compreender.
Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Olhamos para um rumo, vemos um nevoeiro, mas muitas vezes não falamos com Deus, não lemos a palavra e continuamos. Sabemos que tem um nevoeiro, e aí continuamos, e aí aquilo dá errado. E aí colocamos a culpa em alguém ou até em Deus mesmo, porque não nos submetemos à liderança do Senhor, do seu Espírito. Mas às vezes também vemos o mesmo nevoeiro, o mesmo escuro, mas estamos sob a liderança do Espírito de Deus e entendemos que devemos ir e dar certo lá na frente, porque estamos sob a liderança do Espírito do Senhor. Irmãos, na hora em que as coisas dão errado, na hora que as coisas ficam complicadas, ruins, nós temos a tendência natural de nos recolher, de nos esconder. Mas se confiamos em Deus, se sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se sabemos que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, se sabemos que Deus é soberano, que Deus está no controle, não podemos nos esconder. Devemos ir em frente, continuar. Devemos trabalhar, cooperando com o Senhor na sua obra. Porque mesmo estando difícil, mesmo estando complicado, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. As piores possíveis no nosso entendimento, na nossa visão. Nós temos uma visão temporal, uma visão imediata, mas a visão de Deus, ela é atemporal e é eterna. Por isso que às vezes não compreendemos. Porque nós somos imediatistas, nós somos temporais. Mas Deus não. E a visão dele é melhor. A visão dele é a melhor para a nossa vida. E por isso nós precisamos olhar com a ótica espiritual, sob a liderança do Espírito Santo de Deus, de acordo com a visão de Deus. Mas há uma insensibilidade, ou falta de sensibilidade, nos crentes atualmente. Ou talvez não atualmente. Crentes insensíveis à voz do Espírito. Crentes que não conseguem discernir. Crentes que não conseguem entender uma visão de Deus clara. Há pouco li Atos capítulo 10, na visão de Pedro e de Cornélio. Ambos tiveram visões, ou uma visão. Deus trabalhando, Deus agindo. Interessante que eles ouviram a visão, perceberam a visão, ficaram sensíveis à visão, obedeceram à visão, e a coisa aconteceu de forma maravilhosa. No final do capítulo 10, houve conversão. Por quê? Porque aqueles homens estavam sensíveis à voz de Deus, sensíveis à visão de Deus. E muitas vezes não estamos sensíveis à visão de Deus, e aí não vamos compreender as coisas difíceis. E aí não vamos crer que elas podem cooperar e que vão cooperar para o nosso bem. Mas se estivermos sensíveis à visão de Deus, à voz de Deus, isso vai acontecer. Temos que ter confiança e fé nas coisas que Deus tem para nós. Temos que ter confiança e fé nas coisas que Deus preparou para nós. Temos que ter confiança e fé de estarmos no projeto de Deus e que vai dar certo. O projeto de Deus não falha, irmãos. O nosso projeto às vezes falha, e falha mesmo. Mas o projeto de Deus não falha. Se nós estivermos sob a liderança do Espírito, com confiança no Senhor, esperando nele, vamos ter essa certeza de que o projeto será concluído. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar como seus cooperadores. Imagine esse púlpito. Esse púlpito não veio aqui dessa forma. Ele foi cortado, essas peças. E depois alguém pensou e montou, fez um projeto e montou esse púlpito. Está aqui. Mas percebe que aqui tem peças, e essas peças que formou esse púlpito. Assim somos nós nas mãos de Deus.
Deus quer usar cada um de nós para o seu projeto. Deus quer restaurar a nossa vida. E muitas vezes nós não juntamos os cacos e não levamos ao altar do Senhor e queremos que Deus restaure. Deus não vai restaurar. Porque Ele precisa que nós fazemos a nossa parte. Ele precisa da nossa cooperação. Nós precisamos levar a nossa vida ao altar do Senhor, juntar os cacos e levar ao altar do Senhor, para que Ele restaure, para que Ele faça, para que Ele monte e fique pronto, e o vaso fique pronto. Queremos que Deus opere milagres, queremos ter experiências extraordinárias com Deus, queremos que tudo coopere para o nosso bem, mas não queremos nos arrepender, irmãos. Não queremos nos submeter à palavra do Senhor. Não queremos mudar de vida e queremos ter experiências com Deus. E isso não pode acontecer, ou não vai acontecer, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Precisamos estar debaixo da autoridade de Deus, sob a liderança do Espírito. É preciso arrependimento. É preciso dar a meia volta e se tornar um cooperador no caminho de Deus. É preciso que haja conversão de hábitos. Somos convertidos para a salvação, mas é preciso que haja conversão de hábitos, de condutas. É preciso que eu e você possamos analisar, fazer um autoexame, como disse Paulo aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame, irmãos, é preciso ser feito diariamente, porque todos os dias nós pecamos. Ou tem alguém aqui que passa um dia sem pecar? Todos os dias nós pecamos. E todos os dias nós precisamos confessar, nos arrepender, nos submeter à liderança do Espírito para que a gente possa, de fato, entender e compreender que Deus está fazendo todas as coisas para o nosso bem. Deus pode consertar a nossa vida. Deus pode consertar a nossa história. Eu sei que cada um, se fosse aqui dar oportunidade, tinha muitas coisas para dizer, muitos problemas que pode estar enfrentando, muitas situações adversas. Interiormente tem muitas coisas que precisam ser tratado. E Deus pode fazer tudo, irmãos. Tudo, absolutamente tudo. Mas Ele precisa da nossa cooperação. Nós precisamos cooperar com Deus, fazer a nossa parte, juntar os cacos e levar ao altar do Senhor, nos submeter à sua palavra, nos submeter à sua vontade, nos submeter à liderança do Espírito Santo que intercede por nós. Somos filhos de Deus e somos guiados por Ele, pelo Espírito de Deus. Muitas vezes nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja pujante, seja uma igreja fervorosa, seja uma igreja cheia de gente animada, mas vamos olhar para nós. Nós somos essa igreja? O que nós estamos fazendo para a igreja se tornar aquilo que queremos que ela se torne, o que ela seja? Às vezes oramos a Deus, Senhor, conserta a igreja, mas não nos incluímos na nossa oração. Queremos que Deus faça a transformação na vida do outro, mas não olhamos para nós. Até parece que somos perfeitos. E Deus certamente, irmãos, Ele trabalha na vida de todos. E tem algo interessante que eu gosto de pensar sobre essa questão de igreja, é a ideia do uns aos outros. E nós podemos sim e devemos chamar a atenção do irmão, independentemente da sua cultura, da sua idade, do seu conhecimento bíblico, independentemente disso, nós precisamos chamar a atenção do irmão se o percebermos no erro, na falha. Mas isso deve ser feito com amor, com temor ao Senhor e com amor. Isso faz parte do contexto cristão. Mas antes de olhar para o irmão ou de ver a falha nele, precisamos entender que também somos falhos. E que se alguém vier nos chamar a atenção, precisamos humildemente reconhecer: meu irmão, muito obrigado.
Obrigado pelo conselho. Me ajude a caminhar. Eu estou com dificuldade. E Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É muito difícil, irmãos. Esse tempo está sendo muito complicado. É geral. A igreja sofreu, a igreja sofre, está sofrendo. A igreja ainda vai sofrer. Mas quem que disse que era fácil? Quem que disse que era fácil? Nunca vamos encontrar isso na Bíblia. Agora, o que nós precisamos entender e crer é que Deus está no controle. E que Ele faz com que tudo isso coopere para o nosso bem. Precisamos apenas nos submeter à liderança do Espírito. Precisamos apenas nos colocar como servos. Precisamos apenas nos dispormos a fazer aquilo que diz a palavra, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo ao Senhor que não nos permita pecar, não nos permita andar errantes. Eu tenho um carinho muito especial pelo vosso pastor, homem de Deus, cuidadoso, zeloso pela palavra. Dá até medo de vir pregar aqui, porque ele é um excelente expositor da palavra. Os irmãos estão de parabéns. Mas eu sei também o quanto é difícil para muitos dos irmãos seguir aquilo que é ensinado aqui. Por quê, irmãos? Porque somos pecadores, porque somos falhos. Mas o que é que nós devemos fazer? Ter a ideia de que somos perfeitos? Não, mas apenas ouvir aquilo que Deus está falando através do seu servo. Ouvir e obedecer, praticar. Todos os ensinamentos que aqui são proferidos, seja pelo pastor Hernandes ou por outro irmão, ou por outra pessoa, são ensinamentos vindos da parte de Deus. Mas quando não trazemos isso para a nossa vida e saímos daqui dessa porta e colocamos em prática aquilo que ouvimos, não vai mudar nada na nossa vida. Mas é muito bom saber que aqui tem um homem de Deus expondo a palavra. Se tem algum irmão que não está disposto a obedecer, a seguir, volte-se para Deus. Peça ajuda se for o caso, mas não continue errante, porque Deus quer usar você. Deus quer que você seja cooperador. E se você não tem essa disposição para obedecer a sua palavra, fica difícil de você se tornar cooperador do Senhor. Fica difícil Deus operar o milagre na sua vida. Fica difícil de Deus operar uma libertação na sua vida. Fica difícil de Deus trabalhar, irmão, a sua vida. É preciso que você se submeta à palavra do Senhor. É preciso que você volte aos caminhos do Senhor. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Porém, cooperam no tempo de Deus. É o tempo do Senhor. Não é o nosso tempo. Mas tem outra coisa aqui, irmãos, é do jeito de Deus. É no tempo de Deus e é do jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus? O que está na sua palavra. Não tem segredo. Não tem mistério. Não tem dificuldade. Nos submetendo na liderança do Espírito Santo do Senhor, esperando com confiança o tempo de Deus, o jeito dele. Não pode dar errado. Todas as coisas vão cooperar para o bem nosso. Parece difícil? Não, não é. É fácil. No tempo de Deus, do jeito de Deus, com a ação do Espírito Santo de Deus, não dá errado. O projeto é perfeito. É com isso que ele vai realizar a sua obra. É com isso que ele vai realizar aquilo que ele quer realizar na minha e na sua vida, na vida da igreja. É com isso que ele vai fazer, no seu tempo, do seu jeito e através do seu espírito. Oxalá, irmãos, se nós fôssemos criteriosos, cuidadosos, zelosos pela palavra, oh, mas que bênção seria. Mas que maravilha. Podemos.
Por que não fazemos? Por causa da dureza do nosso coração. Por que brigamos enquanto casais? Por causa da dureza do nosso coração. Por que brigamos enquanto irmãos? Por causa da dureza do nosso coração. Por que temos dificuldades por aí? Por causa da dureza do nosso coração. E aí, não compreendemos as coisas difíceis que nos acontecem. Versículo 25 diz: mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e com confiança. Essas duas palavras, elas fazem parte da minha vida. Eu não consigo entender como não confiar em Deus. Eu não consigo entender como não esperar em Deus. Eu sei que é difícil em alguns momentos. Eu sei que é complicado. Tem hora que vem a incredulidade. Não vai dar certo, não vai acontecer. Irmãos, mas eu, para a graça, para a glória de Deus, tenho vivido experiências maravilhosas pelo fato de eu esperar no Senhor, confiar em Deus. Em alguns momentos já fui chamado de descuidado, de alguém que não zela por alguma coisa, porque era para ter sido feito na hora. Mas eu prefiro falar com Deus e esperar o tempo dele e não tomar decisões precipitadas. Não estou dizendo que eu não falo, não estou dizendo que eu não sou precipitado em alguns momentos, eu sou. Mas eu tenho procurado a confiar no Senhor e a esperar nele. Gosto do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Ele vai fazer com que tudo coopere para o meu bem. Agora é necessário que eu espere nele. É necessário que eu confie nele. É necessário que você espere nele, é necessário que você confie nele. É no tempo dele, é do jeito dele. É com a ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós temos essa maravilhosa graça de termos o Espírito de Deus, nos ensina a orar, intercede por nós, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ilumina a mente para entender a palavra de Deus. Que maravilha, não valorizamos isso, que coisa triste. E aí ficamos insensíveis à voz de Deus. Agora, para finalizar, eu queria deixar como reflexão: assegure-se de fato se você ama a Deus. Assegure-se disso. Assegure-se de que você está andando no caminho de Deus, sob a liderança do Espírito. Assegure-se disso. Assegure-se de que se você está numa relação íntima com Ele. Como está a tua vida devocional? Como está a sua vida com a leitura da palavra? Irmãos, pode ter filosofia que for, pode ter proposta interessante que for, ou que seja, mas tudo para nós está na palavra do Senhor. Se nós não a tivermos como algo desejável, se nós não a tivermos como algo para nossa orientação, para o nosso dia a dia, como regra de fé e prática que nós dizemos que ela é, a nossa vida não vai ser uma vida alegre, não vai ser uma vida feliz, não vai ser uma vida de sucesso espiritual. Essa certificação é para que a gente de fato pense: eu amo a Deus de verdade? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo a Ele de verdade? Eu estou andando nos seus caminhos? Eu estou dentro dos seus propósitos? Eu estou observando a sua palavra para tomar as minhas decisões? Eu estou ouvindo o conselho de Deus? Eu estou praticando a palavra do Senhor? Eu estou orando como deve?
E não é uma oração apenas de lábios, mas uma oração sincera, com o coração. A oração, irmãos, ela não deve ser algo apenas de um momento religioso, mas ela deve ser algo, sim, profundo. Falar com Deus é falar com alguém especial, é falar com alguém que é para nós, ou deve ser para nós, aquilo de mais importante que nós temos. Mas muitas das nossas orações são aquelas orações muito apressadas, para terminar logo, para fazermos alguma outra coisa. Mas a gente não tira um tempo a sós com Deus e se lança na presença do Senhor, talvez até sem palavra, mas o Espírito vai interceder por nós. Chorar, pedir a Deus misericórdia, graça, para esse karma, para esse pecado, para essa dificuldade, para essa crise que nós estamos enfrentando. Pedir a Deus para que nos ajude, para que nós possamos entender isso aqui. Senhor, se tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor, me ajude a compreender isso. Eu amo o Senhor. Eu estou andando segundo os teus propósitos. Eu estou fazendo aquilo que diz a tua palavra, mas ainda não consegui compreender. Me ajuda, Senhor. Irmãos, que Deus possa nos ajudar a sermos servos dele, a sermos obedientes à sua palavra, a sermos crentes autênticos, convertendo-se dos erros, das falhas, não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, pela força do seu poder. Quando nós cremos no Evangelho, lá naquele tempo de vida torta, vida sem Deus, Jesus nos amou, nos salvou, nos selou com o seu Espírito. A nossa vida se tornou totalmente diferente. Não quero pensar do âmbito aparente, mas assim, do nosso sentimento, da nossa crença, da nossa esperança da eternidade ou pré-eternidade. A nossa vida mudou. A nossa vida mudou completamente. É lógico que o comportamento também muda, mas a mudança que eu amo mesmo é aquela mudança de mente, aquela mudança que me faz crer que o Senhor é o meu pastor e que nada vai me faltar, que o Senhor está comigo 24 horas por dia, que o Senhor está comigo a me proteger, mesmo que se alguma coisa ruim vier a me acontecer, mas tudo coopera para o bem meu, porque eu amo o Senhor. É assim que devemos crer, irmãos. É assim que devemos caminhar. Nós vamos ver Deus fazendo maravilhas, obras de salvação na vida de pessoas que nós nunca esperávamos que fosse salva, e Deus nos usando, porque nós estamos cooperando com Ele, nós estamos sob a liderança do Seu Espírito, nós estamos esperando nele, nós estamos confiando nele, seguindo da forma que Ele orienta, do jeito dele, sob a liderança do Espírito. Milagres acontecem. Que Deus abençoe você, sua família, essa igreja, o vosso pastor, que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Deus tem abençoado grandemente. Obrigado pela oportunidade e o privilégio de poder falar aqui com os irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração. Que Deus possa abençoar, queridos. Obrigado e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.